Lugar simples assim. Eu senti que era agora. Esqueci um pouco, mas eu quero saber os que estão nos visitando essa noite. Fique em pé para nos saudar. Tem aqui alguém nos visitando desse lado aqui? Fique em pé. Ali está um jovem. Tem mais dois lá atrás, né? 2 jovens ali atrás. Tem 3. Tem mais. Glória a Deus. Do lado aqui esquerdo tem alguém nos visitando. Fique em pé. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Outra ali, graças a Deus. Irmãos, vamos ficar em pé todos, vamos saudar esses irmãos com a paz do Senhor. Todos, sejam bem-vindos Em nome de Jesus. e volte e fique. Deus abençoe a cada um dos que estão nos visitando essa noite. Poder se sentar. Agora o nosso querido irmão Ezequiel vai fazer agora, vai nos trazer a palavra final. Aleluia! Deus. Nós vimos aqui bastante, né? Coisa maravilhosa estar na casa do Senhor. Como é precioso nesses momentinhos que passamos aqui diante de Deus. Deus já, né, falou poderosamente assim nos nossos corações. Queremos dar de antemão, deixar os jovens em alerta logo ao término do trabalho, aguardar um pouquinho. A irmã Lídia tem uma palavra para dar com os jovens rapidamente. A gente acaba esquecendo. E eu quero dizer que nós nos encontramos muito alegres, né? A vinda de Jesus se aproxima e isso é motivo para nós estarmos assim, muito felizes, muito alegres. Está chegando o dia, irmã Maria, daqui a pouco a gente está lá, né? Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos assim nos alongar, porque o Espírito de Deus já tem falado assim aos nossos corações, né, meu amigo? Temos sentido de Deus falar aqui poderosamente nessa noite. Mas para não ficarmos nas nossas palavras, eu queria compartilhar com os irmãos um trecho muito conhecido na palavra de Deus, que está no Evangelho segundo o registro de João, no capítulo de número 4, e o versículo também número 4. Eu de vez em quando me prendo aqui nesse trecho, e esse versículo, ele é um versículo quase que chave dentro desse parecer aqui, de acordo com o relato de João. É muito conhecido, é a mulher samaritana, e o versículo 4 diz assim: e era necessário passar por Samaria. Glória a Deus, né? E eu estava assim, ouvindo tudo que o nosso Senhor tem feito aqui nessa noite, e é bem dentro desse propósito, desse versículo e desse momento. Se nós vemos o capítulo 3, né? Os maiores feitos de Jesus, os maiores discursos de Jesus, não foi para grandes multidões, não. Está registrado aqui no João. Se você ver lá no 3, você vai ver que ele foi na casa de Nicodemos. E um dos maiores ensinamentos que é dado para nós até hoje foi para uma pessoa só. E eu acho muito interessante quando ele fala, que o Espírito sopra onde quer. E ouves a sua voz. Para um homem que era um doutor da lei, autoconhecedor, mas não conhecia de coisas tão básicas. E Jesus ali, ele dá ensinamentos e fala para ele, que também como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importava também que o Filho do Homem fosse também levantado para que nós viéssemos ter a vitória. E aqui com a mulher samaritana, não é muito diferente. Nós vemos que aqui nesse trecho, no versículo acima, nós vemos que ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Às vezes, quando eu estou meditando na palavra de Deus, alguns trechos me prendem, porque fala que ele deixou, ele foi outra vez. Ele foi lá novamente, irmã Miriam. Olha, eu vi a irmã Miriam chorando aqui, Ela voltou novamente. Ela está na atividade. Eu falei para o pastor Renato, sabe o que é isso, irmão? Isso é um ministério. E nós precisamos primar por essas coisas. Aquilo que Deus nos chamou, tem pessoas que às vezes, irmão, vai passar a vida toda e não vai entregar um folheto para ninguém.
mas é uma pessoa que bota o joelho no chão e ora. Tem outros que muitas vezes não tem esse dom também, às vezes, de estar intercedendo, mas tem os intercessores da casa do Senhor, mas às vezes estão aí, né, no coral cantando. Então nós vemos que o corpo de Cristo, ele tem trabalho para todos, né? Há trabalho pronto para ti, cristão. Já tem um hino que louvamos ao Senhor. Irmão, isso é muito maravilhoso. E Jesus aqui nos ensina que ele foi outra vez, né? E nesse trecho que eu estava lendo por essa semana, eu estava lembrando. Durante 10 anos dirigimos uma congregação e lá, né, uma certa feita teve um determinado pastor pregando, né? Na época eu era diácono da igreja, e quando eu vi aquele irmão sentado no púlpito, com aquela postura, né, muito bem arrumado, ele era o pregador da noite, meu irmão, foi algo também que renovou minha fé, me estruturou na fé, porque eu ouvi da própria boca dele, irmã Rosilda, um testemunho que é para a glória de Deus, porque nós louvamos ao Senhor por muitas vezes esses ocultos que estão na casa de Deus, mas que fazem obras tão grandes para o Senhor, não é? Lá naquela igreja, aonde estava aquele homem, no manicômio, né? Ela era uma dirigente de oração, uma irmã magrinha, né? E ela era uma estrutura baixa, né? E ela ia para aquele manicômio, e ela muitas vezes ela tinha dificuldade, porque quando ela ia para aquele lugar, a primeira resistência que tinha, família, era como as irmãs também tiveram, eram os próprios que estavam ali trabalhando naquele local, e falava para aquela senhora: olha, a senhora hoje não vai entrar não, que a coisa hoje está difícil, a senhora não está vendo, a senhora está num lugar que não é assim, não é da forma que a senhora quer, que a senhora vai entrar aqui não, esses homens são perigosos, e eles não têm juízo não, né? Mas ela ia lá, mas deixa eu entrar, ela ia passando e orava por cada lugar. Muitas vezes eles estavam tudo amarrado lá de corda, né? Para não tirar a própria vida, e ela ia na cabeça de cada um e orava, entregava na mão de Deus, né? Mas tinha um especial, que quando ela entrou naquele lugar, o Senhor falou: cuida, porque esse é um vaso de honra nas minhas mãos. E ela ia para lá e ela não deixava de ir lá, mas era o mais terrível que tinha. Ela, quando ia em direção àquele homem, aqueles próprios homens que faziam a guarda daquele lugar falavam para ela: olha, para ele, com esse daí você não vai sozinho não. Eles iam acompanhando. Você sabe que esse homem, ele é tão terrível, que quando a gente muitas vezes não tem assim um tempo para estar observando ele, passa um rato, ele come inclusive rato. Imagina se ele pegar a senhora, ele acaba com a sua vida. Ela falou assim: mas eu vou lá, e eu vou lá em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. E ela ia. E assim o tempo foi passando, e ela indo, chegou um dia que mudou um grupo, entrou um outro grupo, e a dificuldade era a mesma, porque era a instrução que eles davam. Aí chegou um determinado daqueles que trabalhavam, um jovem ainda, falou assim: eu não sei quem é mais louco, eu não sei se são eles ou é a senhora não está vendo que isso é causa perdida? Não tem jeito, porque ninguém mais liga para esse povo, nem a família quer mais saber deles. Aí ela olhou para ele e falou assim: mas um dia Jesus olhou para mim, e o olhar dele para mim foi um olhar de misericórdia. E o que Deus me mandou fazer é cuidar dos loucos, e eu não abandoná-lo. E aqui tem uma joia preciosa para o seu reino. Eles olhavam para ele, para ela, maniava a cabeça. Mas até que um dia, quando ela foi para lá, e como Jesus aqui com essa mulher de Samaria, né? Porque Jesus, chegando naquele lugar, no local onde tinha uma herdade, a qual Jacó tinha dado a seu filho José, Jesus pega os seus discípulos e manda eles para a cidade. E naquele momento fica ele sozinho naquele lugar. Ele se assenta no poço, porque diz aqui a palavra de Deus que Jesus estava cansado. E eu acho isso muito importante, porque mostra o quê? Mostra a natureza de Jesus que nós estamos falando aqui, porque ainda, né, durante
o século 90 depois já da morte de Cristo, quando João escreve esse evangelho, havia naquele tempo já a mensagem do gnosticismo que dizia: ou Jesus é Deus, ou Jesus é homem. Jesus ser homem e ser Deus não tem como, porque o homem não tem jeito, porque o homem é falho. Agora, se você disser que ele é um espírito, aí a gente segura, porque homem e Deus, isso não. Mas aqui prova, e João faz questão de relatar que ele estava ali junto à fonte de Jacó e ele se encontrava cansado. E ele foi junto à fonte e sentou-se. Cansado por quê? Meu irmão, Jesus foi como eu e você. Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Lá na cruz ele pede água porque ele estava com sede, prova da humanidade de Jesus. Jesus, ele sentiu muitas vezes dor, ele sentiu sofrimento pela perda. Nós falamos inclusive hoje, se você olhar lá no capítulo 11 mesmo do Evangelho de João, versículo 35, é tão marcante que está isolado uma parte que diz que Jesus, ao chegar na aldeia de Betânia, Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus sentiu tanto porque Jesus chorou. Sabe quem chora, meu irmão? Quem chora é porque tem sentimento humano. Jesus, ele foi como um de nós. Só que a diferença dele é o seguinte: quando ele estava naquele barco, ele deita aquele barco cansado também para descansar, porque ele já tinha vindo de uma jornada, e de repente se levanta uma tempestade, e aqueles que estavam com ele no barco, seus discípulos, alguém diz e fala: desperta o mestre, porque nós vamos perecer. E naquele momento ele deitado na proa do barco, alguém vai e o desperta e ele levanta. Então o cansaço de Jesus que leva ele para o descanso é a parte humana dele. Mas quando ele levanta naquele barco, ele levanta como todo poderoso, como aquele que tem autoridade. Aleluia! E naquele momento ele diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e vem grande bonança. E aqueles que estão junto a ele dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é Jesus de Nazaré. Oh, glória! É aquele que tem o poder, ele tem a autoridade, ele muda a situação. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos que aquela senhora confiando. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, jovem, que entrou aqui: não desista. Não desista, não tem causa impossível para o Senhor, não. Porque nós estamos dentro de uma época e uma sociedade que as pessoas desistem tão fácil. E quando eu me deparei nesse versículo anterior, né, que Jesus foi outra vez para a Galiléia, sabe o que quer dizer isso? É alguém que não desiste. Maminha está lá de novo. Ó. Alguém talvez tenha falado: sossega um pouco aí, dá um descanso. Você já faz isso tanto tempo. Mas não, mas eu vou lá outra vez. Eu vou tentar de novo. Isso, irmão, isso mexe com a gente, né? Porque nós vemos que quando Jacó chega na casa de Labão, o que acontece? Ele olhou e ele falou assim: eu vou trabalhar e eu quero Raquel. E Labão falou para ele: então tá bom, trabalha comigo 7 anos. E ele começa 7 anos e dedicou e trabalhou. Aí quando ele vai casar, e ele esperando Raquel, vem o seu tio Labão e lhe entrega Léa. E ele olhou: não é esse, eu vou me casar com Raquel. Eu falei: não, mas aqui o costume é de casar a primeira, que é a mais velha, e Raquel é a mais nova. Aí ele falou: não tem problema não, eu quero Raquel, então trabalha mais 7 anos. Mais 7 anos. Eu falei: eu vou trabalhar mais 7 anos, mas eu vou em busca do meu objetivo. Eu vou novamente tentar. Muitas vezes nós desistimos, mas a carreira cristã, a nossa palavra que nós temos na nossa mão nos diz que nós não podemos desistir. Nós não podemos abrir mão dos nossos objetivos. Nós estamos diante de uma sociedade, de uma juventude que desiste tão fácil. Às vezes, diante da primeira adversidade, não.
acabou. Hoje Deus fala para você, tenta de novo, vai mais uma vez, novamente. Um objetivo não pode ser deixado de lado. O Senhor está do teu lado. Essa situação vai mudar, aleluia. Quem desiste não vê o poder e o agir de Deus. Talvez você já tenha estudado a história de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele tentou uma vez como vereador da sua cidade, ele perdeu. Tentou novamente, perdeu. Aí ele tentou algo maior, deputado, perdeu. Ele tentou ser presidente, ele tentou uma vez ser senador da República, perdeu. Voltou novamente, mais uma vez, tentar ser deputado, gente, perdeu de novo. Aí ele entrou como vice-presidente na chapa para ser o presidente dos Estados Unidos da América, perdeu. Tentou novamente ser senador, perdeu. E mais uma vez ele tentou, numa chapa única, ser presidente dos Estados Unidos da América. E ganhou. E se tornou o melhor presidente dos Estados Unidos da América. Sabe por quê? Ele não desistiu. Ele insistiu. Ele foi em busca de um alvo. Não quero saber da dificuldade. Eu não quero saber se é difícil. Eu não quero saber se eu perdi hoje. Mas tem um amanhã. O amanhã pode ser diferente. Algo pode mudar. E o nosso Deus é um Deus de mudança. É um Deus que muda o quadro. Aleluia. Você pensa que foi fácil para aquela senhora? Quase 2 anos frequentando aquele lugar debaixo de chuva, sol, frio, calor, não é? Muitas vezes crítica, zombaria, portas fechadas, mas está lá. Até que um dia, quando ela chega naquele local, naquele manicômio, ela viu que tinha algo diferente. Aquele homem que estava sempre agitado, indo para um lado, para o outro, não parava, falando coisa com coisa. Quando ela chegou, o homem estava sentado. E ela falou assim, olha o Espírito de Deus trabalhando. Porque algo já entrou na minha frente aqui, eu sei que é o Senhor. E tem uma coisa, o irmão Ismael falou, antes de ela ir para lá, joelho no chão, orando, Senhor, vai na minha frente. Senhor, me acoberta com a tua poderosa mão. Não deixa que nada venha me acontecer. E nunca ela foi atacada naquele lugar. E quando ela chega, vê aquele homem sentado. Assim como Jesus estava sentado esperando a mulher samaritana, aquele homem, de uma forma inexplicável, falou assim, você veio mais uma vez. E ela falou, você fala, né? Falo. E quando ela começou a falar com ele, as lágrimas já começaram a descer do olho. Ele começou a chorar. E ele falou para ela, eu nunca esqueço desse testemunho. Só você não te esqueceu. Só você não desistiu de mim. Só você não desistiu de mim. Todo mundo desistiu de mim. Ela falou, engano seu. Por mim eu teria desistido de você. Quem não desistiu de você foi Jesus de Nazaré. Ele não desistiu e não desiste de ninguém. Ele vai ao encontro daquele que está em necessidade. Aleluia. Naquele momento ele foi e abraçou aquela senhora. Aqueles homens que estavam à volta começaram a ficar espantados. Vai matar, vai acabar com ela, vai destruir a vida dela. Aí ela falou assim, não vai não. Hoje eu vou sair com ele daqui comigo. Falou assim, a senhora dessa vez enlouqueceu de vez, porque a senhora não vai sair com ele daqui coisa nenhuma. Esse homem é um louco. Aí ela falou assim, ele pode ser louco, mas quantas vezes você viu ele chorar? Você já viu ele chorar aqui? Não, ele nunca chorou. Olha como é que ele está lá. Ele está aos prantos. Mas o que aconteceu com ele? Ele encontrou-se com Jesus. E é impossível alguém que encontra-se com Jesus ficar da mesma forma. A forma que ele expressou, ele encontrou de expressar sua alegria é com lágrimas. Ele agora é um salve em Jesus Cristo. E essa foi a obra que o Senhor me mandou fazer nesse lugar. Oh, glória! Aqueles próprios homens fizeram o relato. E cerca de 15 dias
dias depois, porque a burocracia não é fácil, ele estava saindo. Meu irmão, eu não tinha foto, porque isso já foi quase 20 anos atrás, mas se você olhasse, está vendo o nosso pastor aqui todo elegante, mas talvez a elegância dele ainda fosse maior. Eu nunca sei, mas sabe aqueles mãos que usam lencinho aqui no bolso, né? Presilha na gravata, um olhar, uma barba muito bem feita, um cabelo grisalho. Quem olhava para aquele homem achava que ele era um advogado, um médico ou coisa parecida, irmã Regina. Nunca poderia imaginar que aquele homem um dia esteve num manicômio. E ele testemunhando, se ainda vivo pelo mundo afora ali, dizendo do que Jesus faz. Então essa é a obra que Jesus tem a fazer. É a obra, oh glória, da salvação. É a obra do milagre. Essa mulher, quando ela encontra-se com Jesus, vem com seu baldinho na mão por volta de 12 horas do dia. Ela, quando vê Jesus, Jesus faz um pedido para ele. Olha, e hoje, quem sabe Jesus está fazendo um pedido para você. E o pedido para você é para você dar uma oportunidade para ele. Eu creio. Aquela mulher, ele pede, você pode me dar de beber? Sabe qual foi a resposta dela para ele? Vem cá, tu não é judeu? Como é que você está falando comigo se eu sou uma pessoa de Samaria? Eu sou uma mulher samaritana. Meu irmão, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, isso é uma lição muito grande. É de um Deus que veio até nós, não para criar muro, não. As barreiras ele veio para derrubar. O que Jesus veio criar foi ponte, foi ligação, foi comunhão, foi ligar um com o outro. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Isso é evangelho, meu irmão! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aquela mulher, depois que ela continua o diálogo, eu acredito que ela lança o balde, porque ela olha, porque Jesus fala para ela assim, olha, se eu estou te pedindo essa água aqui, ó, você bebe hoje, né? A gente bebe, vou beber um pouquinho, tá? Bebi um pouco aqui, ó, tá arriscado antes de eu terminar de falar, já estou com sede de novo, beber mais um pouco, Jesus falou. Essa água que você tira desse poço aí, você bebe, daqui a pouco, você está com sede de novo. Mas eu tenho uma água para te oferecer. Que essa água dentro de você, ela vai se tornar uma fonte. E ela vai te levar para a vida eterna. Oh, glória! E é essa água que muda, meu irmão. É essa água que transforma. Aí aquela mulher não interessa. Aquela mulher agora ela quer saber mais. Onde está essa água? Porque se é poço, é fundo, eu sei como é que é. Onde eu posso encontrar? Aí ele dá a receita. Ele vai mais à frente e diz assim, você não sabe que o teu povo adora aqui nesse tanque? Nesse poço? Que Jacó batalhou e trabalhou muito para abrir ele? Pois é, vocês adoram aqui. Os judeus adoram lá, e eles adoram certo, porque a salvação vem do judeu. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mulher. A hora vem, e agora já é o momento em que os verdadeiros adoradores, oh glória, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Ele está aqui nessa noite. Glória a Ele, igreja. Oh, fonte gloriosa, que fonte vão estar descendo do céu. A água jorra nesta noite. Glórias a Jesus. Deus está aqui. Eu quero saber. Todos nós tivemos a oportunidade. A principal oportunidade é de estar na presença de Deus. Nesta noite aqui. Mas você agora vai ter sua oportunidade, uma oportunidade especial. Você que ainda não tem Jesus na sua vida, se você quiser beber desta água
que Jesus ofereceu à mulher samaritana é a água que, quando entra dentro de nós, fará em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Se você quiser, quem quer agora aceitar Jesus como seu Salvador? Jesus hoje te trouxe aqui porque tem uma grande obra na tua vida. Glórias a Jesus. Jesus quer trabalhar na tua vida de uma forma tremenda. Eu me lembro que um certo homem entrou por essas portas, entrou lá atrás. Ele trabalhava como um padre. E naquela noite Deus me deu uma certeza. Eu fui a ele e disse: olha, Jesus te ama muito. Ele disse: eu sei. Mas Deus tem uma obra na tua vida profunda. Ele ficou olhando para mim. Deus vai te levantar como um pastor. Glórias a Jesus. E tem uma coisa, Deus quer você já na obra dele. Ele olhou, ficou assim olhando para mim. É já. Hoje é o dia que Deus te trouxe aqui. Porque Deus precisa de você na obra dele. Naquele dia, irmãos, ele aceitou Jesus como Salvador. E agora ele é um presbítero que está trabalhando lá no sul. Glórias ao Senhor. Aleluia. Ensinando a escola dominical, trabalhando profundamente. Outra vez ele trouxe a esposa: eu não sei, pastor. Eu criei a minha esposa, ela é muito católica, não tem nada não, traz ela aqui. Aí Deus me deu testemunho de uma irmã que estava no avião. E naquele momento houve um problema ali que o avião ficou. E o povo todo gritava. E aquela irmã se levantou e disse: ninguém grita, porque o Deus que eu sirvo nos guardará. Glórias a Jesus. E ela deu esse testemunho aqui e guardou. Então eu falei para ela. Aquela mulher se ajoelhou e disse: eu quero esse Jesus. Aleluia. A semana passada, aliás, o mês passado, ele me telefonou e disse: pastor Zenário, só tem a minha filha, que tem uma única filha. E ela já está indo para a igreja e já está cantando junto com a mocidade. Deus tem uma obra na tua vida. E a obra é hoje. Entenda o que Deus quer na tua vida. Às vezes o homem não quer entender. Certo? Eu mesmo não entendia. Porque Jesus deixou o céu e veio à terra nos salvar. Pode entender isso, irmãos? A gente pecador, cheio de pecado, de mancha, inimigo de Deus. Mas Deus, sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus hoje te mandou porque não quer que você pereça. E hoje é dia da salvação. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem uma morada para você. Tem aqui alguém que queira hoje aceitar Jesus como o seu único Salvador? Vem aqui, nós vamos orar pela tua vida e Jesus vai transformar o teu ser. Tem aqui alguém que queira hoje dar crédito a esta palavra? Isaías disse: quem deu crédito a esta palavra e a quem se manifestou o braço do Senhor? Aleluia! Se hoje tu deixares o Senhor entrar na tua vida, Deus vai mostrar grandes, o seu poder na tua vida. Tem aqui alguém? É hoje o dia. Deus te trouxe hoje porque tem uma grande obra na tua vida. Tu queres aceitar Jesus? Vem, hoje é o dia. Não deixe para amanhã.
Glórias a Jesus. O amanhã não te pertence, mas hoje é o dia que Deus quer salvar a tua vida. Tem aqui alguém? Não tem? Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente em cada coração.